Aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à live de lançamento da turma de 120 dias para a prova da OAB 48. Como assim, o ano nem terminou e a gente já tá falando sobre a prova de 2027, OAB 48? Sim, meu amigo, porque o tempo ele passa muito rápido. Então já tem gente que já aproveitou e tá estudando na turma de 180 dias, tem gente que já aproveitou e tá estudando para a turma de 150 dias, e essas pessoas vão chegando cada vez mais preparadas para a prova porque começaram a estudar com antecedência. E você hoje vai ter a mesma oportunidade de agora entrar na última turma extensiva, turma de 120 dias. Mas não se preocupe, nessa live eu vou te explicar como é que funciona. O que é que vem incluso no método, como funciona o método, o porquê que ele é o melhor para você, quais são os diferenciais em relação a outros cursos do mercado, e você vai sair daqui com a clareza do que fazer, o passo a passo definido do que fazer até chegar o dia da prova, a data da sua aprovação. Então, sem mais delongas, vamos lá para os slides. Primeiro de tudo, a gente tem que começar com as datas, né? Porque a OAB 48 vai acontecer somente ano que vem, mas o edital já abre daqui a pouquinho, então a gente tem que ficar ligado em relação a isso para não perder as datas mais importantes. Então o edital está marcado para sair no dia 21/9, 21 de setembro já sai edital. As inscrições começam em setembro mesmo, no dia 28 de setembro até dia 5 de outubro. Então, apesar da prova acontecer só ano que vem, já define na inscrição, já faz tudo ainda esse ano. A prova de primeira fase está marcada para o dia 10 de janeiro, então a gente vai estar juntinho ali no começo do ano, até o fim, até a sua aprovação, e a prova de segunda fase está marcada para o dia 28 de fevereiro. E a pergunta que não quer calar, que sempre me gera muita dúvida, eu sempre respondo muito direct a respeito disso, chega sempre nos nossos canais de suporte, é quem é que pode fazer a prova da OAB 48? Porque surgem essas dúvidas principalmente antes da publicação do edital. Eu trabalho com a AB há quase 9 anos, então eu sei essas regras de cor e salteado. E essa regra, ela varia um pouco, porque depende de qual prova do ano é. Se eu tô falando da primeira prova do ano, da prova do meio do ano ou da prova do final do ano. Como aqui estamos falando da primeira prova do ano, qual é a regra que você deve aplicar? Você vai poder fazer a prova da OAB 48 se você estiver cursando o nono semestre até dia 30 de junho de 2027. Então, Ana, como assim? Eu faço a inscrição mesmo? Eu não preciso estar no nono semestre no momento da inscrição? Não! Você tem que estar no nono semestre até o dia 30 de junho de 2027. Então, vamos lá. Se você está finalizando agora o sétimo período, ou você está começando o oitavo período agora, nesse segundo semestre de 2026, você vai poder fazer o AB 48. Por quê? No começo do ano que vem, você vai estar no nono período, ou você vai estar no nono período até dia 30 de junho de 2027, se a sua faculdade o semestre não for redondinho, né? Não começar ali em janeiro, por exemplo. Então, é uma janela de oportunidade para você que está agora começando o oitavo período. Então, na OAB 48 vai aceitar pessoas do oitavo período? Vai! No momento da inscrição, você vai estar no oitavo período e no dia da prova, no momento da prova, que é semestre que vem, no semestre que vem, você vai estar no nono. Então, já espalhe a notícia, porque quanto antes você se livrar dessa prova, melhor ainda. E vamos lá para demais informações. Então, quais são os benefícios, Ana, de começar a estudar agora? Eu posso deixar para estudar só no final do ano? Pode, mas aí no final do ano tem festa de final do ano, tem final de semestre de faculdade. Agora, gente, tem muitos benefícios de você começar nesse momento, porque você estuda sem pressão. Você estuda poucas horas de estudo por dia. Então dá para você conciliar com outras responsabilidades, né? Quem deixa para a reta final tem que literalmente respirar estudo para a OAB, o que é quase impossível. Para quem tá na faculdade, para quem faz estágio. Então você começando agora, você precisa de 2 horas e meia de estudo por dia, mais ou menos, entendeu? Você estuda mais temas e disciplinas. Quem começa antes, a gente consegue encaixar mais temas e mais disciplinas do edital no seu cronograma, porque você tem mais tempo de antecedência. E também tem mais tempo para fazer o passo a passo completo, para quem busca uma preparação mais aprofundada. Então, você que fez a faculdade com a barriga, não levou a sério a faculdade, só estudava para passar na prova, esqueceu de tudo. Você tem que estudar numa turma extensiva dessa, porque você tem mais tempo, mais atenção para dar para cada assunto em separado, em vez de sair atropelando o estudo de um tema em outro, porque não tem tempo. Ou é desse jeito ou não sobra tempo para nada. Então a turma extensiva também é
ótima e é um grande benefício você começar agora. Então a turma extensiva ela é ideal para quem? Para quem tem a rotina muito corrida e sobra pouco tempo para estudar. Quem tem a rotina corrida, ai, Ana, eu trabalho, eu faço estágio, eu tô com TCC, eu sou mãe, sou pai, papapá. Essa turma é para você a ideal. É a ideal. Depois dessa, vão ter outras turmas? Vão. Mas são turmas bem mais intensas em relação à quantidade de horas de estudo. Não tem base nenhuma na faculdade. Então, para você, como eu acabei de falar, que não tem uma base boa, que precisa estudar com mais profundidade, essa é a turma ideal para você. Tem muitos anos de formado e precisa de uma preparação mais tranquila. Então, Ana, eu me formei, eu canso de receber depoimentos de pessoas aprovadas que estão há 5 anos de formado, há 10 anos de formado, há 3 anos de formado, há 7 anos de formado. E essas pessoas, naturalmente, elas são aprovadas onde? Em turmas extensivas. Por quê? A gente consegue dar mais tempo de atenção a cada tema em específico, não é aquela correria de uma turma de reta final. E também ideal para uma pessoa que reprovou várias vezes. Por quê? A pessoa que reprovou várias vezes, normalmente não é por falta de estudo, mas sim também por não definir uma boa estratégia de estudo, não ter uma metodologia de estudo ou também não reconhecer seus pontos fracos. E para tudo isso você precisa de tempo. Então tem tempo para se dedicar e para trabalhar em cima dos seus erros. Até porque, gente, você pensa, 120 dias, 4 meses é pouco tempo, mas na verdade, gente, não é pouco tempo, porque é aquela coisa, todos os dias a gente vai construindo a nossa escadinha, né? Que vai levar até a aprovação, vai construindo aqui um grande castelo. Você vai ter 120 tijolos para preencher ao longo desses dias. E todos eles, meu castelo tá horrível, né? Vai ser importante para sua aprovação. Então, em 120 dias, a gente juntando tudo, olha só o que você vai ser capaz de fazer. A gente vai estudar as 15 principais disciplinas, a gente vai fazer mais de 10 simulados, você vai resolver em torno de 3.000 questões durante esses 4 meses, é questão demais, mas todo dia tu responde um pouquinho. Então, no final das contas, tu nem se toca que resolveu quase 3.000 questões. Você vai ter semanas exclusivas para revisão. Você vai estudar 2 horas a 2 horas e meia por dia, de segunda a sábado. Então, os domingos e feriados são de descanso. Então, você deve estar se perguntando, Ana, meu cronograma é de 120 dias, começa agora, né, em setembro, mas seus estudos começam em setembro, mas a gente pega Natal, a gente pega Ano Novo, por quê? A prova é dia 10 de janeiro, né? Não se preocupe. Mesmo você pegando esses períodos festivos, todos esses serão de feriado. Justamente por você estar começando com antecedência para ganhar tempo lá na frente de descanso, de comemorar com seus familiares, passar feriados, enfim, em família ou em amigos, né? E aí, vamos lá. Eu acabei de comentar que a gente não estuda 20 disciplinas, a gente só estuda 15. Por quê? Porque entenda, até nas minhas maiores turmas, a gente nunca estuda as 20 disciplinas. Por quê? Você só precisa de 40 pontos para ser aprovado, que é 50% da prova, certo? Você não precisa fechar a prova. Não é uma prova de concorrência. Quem acerta mais questões fica no topo. Não. Você acertou 40, você está aprovado. Então não tem concorrência. Não tem necessidade de você estudar todas as disciplinas. A gente vai estudar disciplinas que vão trazer resultados para a gente a curto prazo, que tem ou um peso muito grande, ou são disciplinas menores, mas que você consegue acertar questões com mais frequência. Então, eu selecionei 15 disciplinas que totalizam 70 pontos da prova. Então, Ana, eu vou excluir disciplinas? Vou. Mas as disciplinas que eu vou excluir, elas só totalizam 10 questões da prova, não é quase nada. Aqui você tem muito mais do que o necessário para aprovação. Então, quais são as disciplinas que a gente vai estudar? Ética, constitucional, administrativo, tributário, processo civil, civil, penal, processo penal, trabalho e processo de trabalho. Essas são as mais importantes. São as mais importantes. Essas aqui a gente vai estudar também, mas elas têm menor peso. É empresarial, com 4 questões, ECA, consumidor, eleitoral e previdenciário, cada uma com 2 questões. Ana, o que é que a gente vai deixar de fora? Filosofia, direitos humanos, direito ambiental, financeiro. Essas disciplinas você não precisa se preocupar.
Não são elas que vão te reprovar, confia. Com essa estratégia aqui, você consegue passar tranquilamente com mais de 50 pontos. Na verdade, você pode acertar até 70 pontos, certo? Então, eu vou te apresentar agora como é que você vai estudar com o método VDE, como é que funciona a rotina de estudos dos nossos alunos. Quando você entra na nossa plataforma, o que é que você recebe, quais são os benefícios e a lógica da nossa sequência de estudos. Porque o que é que acontece? Muitos cursos só te entregam um monte de videoaula, um monte de resumo e diz assim, te vira. Mas não te explicam como estudar. E isso é o pontapé inicial, pô. Como é que você entrega um monte de material jogado, desorganizado para um aluno que ele não sabe nem por onde começar e o que fazer? Então, entenda que as suas horas de estudos, elas podem ser em vão. Porque se você não tiver uma metodologia, você vai passar o dia todinho assistindo videoaula. Isso não vai te aprovar. Você vai passar o dia todinho lendo um resumo de 50 páginas. Isso não vai te aprovar. Então, existe um passo a passo, que é o que eu aplico com os meus alunos, que já foi responsável pela aprovação de mais de 99 mil OABeiros. Então é muita gente aprovado. E agora na OAB 47, que vai já já acontecer, né? A OAB 47 vai ser no começo de setembro, nós vamos atingir a marca de 100 mil aprovados. Então estou bem empolgada com essa prova. E vocês da OAB 48 vão ultrapassar essa marca aí de 100 mil, tá? Então eu tenho muito orgulho do que eu construí em 9 anos, não sozinha, mas com o apoio de muita gente, um time de professores incríveis, um time interno incrível que faz tudo acontecer e a gente melhora tudo a cada ano que passa, a cada prova que passa. Então, o método VDE de agora, da OAB 48, não é igual ao da 47, não é igual ao da 46, porque a gente está sempre se aprimorando, melhorando tudo, plataforma, materiais, tudo para deixar a aprovação cada vez mais perto de vocês. E qual é o nosso passo a passo? O primeiro passo, quando você entra na nossa plataforma, é verificar o seu cronograma de estudos. A gente já te entrega um cronograma pronto, montado até o dia da prova. O nosso cronograma começa no dia 16 de setembro e vai até o dia 10 de janeiro. Então tá tudo programado, 16 semanas para sua aprovação. E a gente estuda 15 disciplinas, a gente estuda, em regra, uma disciplina por dia. Vão ter alguns dias que a gente estuda dois temas, né? Mas, dois temas, duas disciplinas, mas são temas pequenos, então dá para juntar. Domingos e feriados de descanso, e a gente já inclui no seu cronograma revisão quinzenal e também dia de descanso e também dia de simulado. Então ele já é todo programado do começo ao fim, você não tem que se preocupar com nada, de saber se aquele assunto merece ser estudado, se aquele assunto cai em prova, não. Tudo que está no seu cronograma, ele é importante. Depois que você vê o que você estuda, o que você vai estudar no dia, por exemplo, hoje eu vou estudar direito do trabalho, contrato de trabalho. Você vai para o segundo passo, que é o primeiro passo do estudo em si. Você vai ler o nosso resumo. O nosso resumo, gente, ele é incrível. Inclusive, ele passou por uma grande reforma nessa última prova, porque a gente realmente refez tudo do zero. O nosso resumo, ele é objetivo, mas ao mesmo tempo ele é todo esquematizado, cheio de tabelas, cheio de esquema. Ele é um resumo direto. Ele tem a linguagem fácil, acessível e ao mesmo tempo não é aquele resumo que te entrega que quer encher linguiça, sabe? Não. A gente entrega aquilo que você precisa saber para acertar as questões da prova. Então a gente não vai esgotar o conteúdo no resumo. A gente vai te entregar o que é importante você saber do conteúdo para a prova. Então, nossos resumos são na medida certa, sabe? De profundidade, é cheio de esquemas, de tabelas. Aqui tem algumas fotos para vocês. A gente coloca coisas de pegadinha, importante para você não cair, para você não se confundir. Alerta máximo. A gente coloca esquema de pergunta e resposta, normalmente dúvidas frequentes que a gente recebia, já estão todas inclusas no nosso resumo. Cheio de tabelas, então realmente é um resumo que você tem vontade de ler. E esse vai ser o primeiro passo. Depois que você ler o resumo, você vai responder questões. Ana, como é que eu resolvo questões? Na nossa plataforma, a gente tem um banco de questões, que atualmente conta com mais de 3.000 questões, todas com gabarito comentado. E aqui a gente também tem um grande diferencial que você não vê em outros cursos. Enquanto em outros cursos eles só trabalham com questões de provas anteriores, aqui a gente se prepara cada vez mais para uma prova da OAB mais difícil, porque é a tendência, não vou mentir aqui para vocês. Então, além de questões de concurso, você também estuda com questões selecionadas de concurso.
Então, além de questões de OAB, você também tem questões de concurso dentro da plataforma. Então, você vai resolver um pouco de cada todos os dias, alinhada com a meta do dia. Ana, quantas questões você recomenda fazer por dia? Eu recomendo que você faça 20 questões por dia. É uma média boa que vai dar para você treinar, para você aprender com as questões e você ver como é que é o nível de cobrança dela da prova. Então, na nossa plataforma também a gente tem computação de desempenho. À medida que você for resolvendo as questões online, a gente vai registrando isso no seu desempenho personalizado. Então, ao final, a gente entrega quantas questões você acertou, quantas questões você errou, como é que você tá naquele tema, se você tá com desempenho bom, médio, excelente, estado de alerta. Então você consegue, com ferramentas específicas da nossa plataforma, ter noção de como é que tá o seu desempenho por tema e por disciplina. Então é muito importante que você resolva as questões na nossa plataforma. E fora que você consegue resolver a qualquer momento. Tá ali no trânsito, responde questões. Tá ali no médico, na fila do médico, responde questões. Toda hora é hora. Depois que você terminar de responder as questões e conferir, né, o gabarito comentado, você vai ler a legislação relacionada ao tema. Ana, isso aqui é um vade-mecum em formato de PDF? Não. A gente compila os principais artigos e súmulas importantes por assunto. Então, a gente não vai te entregar apenas a copia e cola de um vade-mecum. Não. A gente vai te entregar os assuntos que merecem ser estudados, tá? Os artigos que merecem ser estudados por tema. Então, lá, contrato de trabalho, tem a seleção de artigos, súmulas do TST, papapá. Então, é muito importante que você entenda. E a gente também coloca o índice de incidência. Então, o nosso Vadmec, o nosso caderno de leis, a gente coloca, ó, quando aquele artigo caiu na prova da OAB. Assim, você entende a importância de cada artigo quando for fazer a leitura. Beleza? E aí, você concluiu a leitura. E aí, Ana, esses são os passos obrigatórios do nosso passo a passo. Agora, Ana, se eu precisar de um apoio maior, eu tô muito crua nessa matéria, eu errei muitas questões, ou eu realmente tenho muita dificuldade nesse tema, eu não entendi muito bem, eu preciso de algo a mais. Eu preciso, sabe, de ferramentas a mais para entender esse assunto. O VDE me ajuda? O que é que eu faço em relação a isso? E aí sim, nós oferecemos passos extras para quem tem mais dificuldade. Então, nós temos dentro do VDE videoaulas de todos os assuntos estudados, tá? Com o nosso time incrível de professores maravilhosos. Você não conhece nenhum deles, você vai ter a oportunidade de conhecê-los. E eles serão futuramente seus professores de segunda fase da OAB, se Deus quiser, e há de querer, porque se você tá aqui, você é um futuro aprovado na primeira fase. Então, o objetivo da videoaula não é ser o primeiro passo dos estudos. É ser o último passo. É sanar suas dúvidas depois de você cumprir todo o passo a passo. Então, o recomendado não é você assistir videoaula de tudo, mas sim você assistir aulas pontuais do que você realmente precisa. Então, esse é o grande diferencial do método VD em relação a outros cursos. Outros cursos botam lá um monte de videoaula para tu assistir, de um monte de tema inútil e videoaulas gigantes. Aqui não, a videoaula ela é um ponto de apoio para você assistir quando você sente dificuldade em algum assunto, e nossas aulas são bem direto ao ponto, bem objetivas, com blocos de 30 a 40 minutos. Então, as aulas são realmente uma última carta de baralho, uma ferramenta acessória para você utilizar em momentos de necessidade. E também a gente fornece mapas mentais, também de todos os assuntos estudados, para você usar quando, Ana? Principalmente quando você for revisar. Então, em dias de revisão, você vai ter lá mapas mentais com a forma de você rever mais rápido, né, o conteúdo do que reler de novo um resumo, por exemplo, ou até de assistir videoaula de novo, não precisa. Você tem os mapas mentais compilando o que é de mais importante de cada assunto. Além disso, nós temos 2 pontos indispensáveis. Nós temos simulados. Dentro da plataforma, eu já programo os dias para você fazer simulados. Então, vai surgir momentos no seu cronograma que a meta do dia vai ser fazer um simulado. Então, você não tem que se preocupar em encaixar simulado, não. Vai aparecer no seu cronograma o dia que você tiver que responder. E os nossos simulados são de provas anteriores e também temos alguns simulados inéditos com questões diferentes que nunca caíram na OAB, mas que podem cair.
E você pode fazer na modalidade impresso, você pode imprimir a prova, a gente disponibiliza o PDF, como também você pode fazer na plataforma. E aí, fazendo na plataforma, a gente consegue também computar o teu desempenho e dizer quais são as matérias que você está indo bem e está indo ruim. Então, nossa plataforma ela é toda personalizada para você que compra e acessa e estuda. Como também nós temos revisões, né? Que as nossas revisões também já são programadas. Na turma de 120 dias, elas são quinzenais. E também a gente tem algumas semanas específicas para revisão, tá? Então, tem semanas que você para de estudar e você foca somente em revisar. Dentro da plataforma, eu te ensino direitinho como faz a revisão, porque aqui eu não tenho tempo para isso, tá? E aí a gente tem várias ferramentas na plataforma que vão te auxiliar ao que dá prioridade no dia de revisão, que é basicamente a nossa plataforma, a nossa ferramenta de gestão de estudo, que vai te dizendo o teu desempenho por assunto estudado. Então é maravilhosa nesse sentido. Então tá tudo programado. Percebeu que é só tu sentar a bunda na cadeira e executar? Tu não tem que se preocupar. Quando é que tu vai descansar? Quando é que tu vai fazer simulado? Quando é que tu vai fazer revisão? Quando é que tu vai estudar tal tema? Já tá tudo programado até o dia da prova. E a pergunta que você deve estar se fazendo, principalmente se você for novo por aqui. Será que realmente isso funciona? Será que ela tá só falando um bocado de besteira sem prova, né? Na verdade, gente, funciona. Você pode ir até agora no meu Instagram, que é vício de um estudante. Uma estudante, a letra ficou bastante feia, mas tudo bem. E ver lá vários destaques de diversos aprovados, né? Como eu falei pra vocês, agora no AB 47 a gente vai atingir mais de 100 mil aprovados na primeira fase com o método VDE. E da turma de 120 dias também saem muitos aprovados. Aqui eu trouxe alguns depoimentos pra vocês. Olha aqui, ó. Fui aluno da turma de 120 dias. Amei o método de ensino. Sempre tive dificuldades em ficar vendo muitas videoaulas, pois tornava cansativo. Então, ela para ela suprir os resumos, as questões, então ela conseguiu ser aprovada. Essa daqui, ó, ela estudava na estrada. Ela pega todos os dias 2 horas para ir ao trabalho e voltar do trabalho, então ela aproveitava o cronograma de 120 dias para estudar durante a estrada. Então, em 2 horas por dia, ela finalizou o cronograma de 120 dias e conseguiu ser aprovada. E a terceira também é a mesma coisa, 120 dias de dedicação, ótima colheita, estou aprovado. VDE é incrível, grandes professores que apresentam um ensino mais humanizado, que entendem suas limitações. Eu não tinha muito tempo para estudar por conta do trabalho e já vinha colecionando algumas derrotas na OAB. Porque justamente, provavelmente, estava num curso que tem muita coisa e não te ensina a estudar e não te ensina a priorizar. E aqui não. A gente prioriza matéria, a gente prioriza tema, a gente prioriza rotina e eu te ensino passo a passo que você deve seguir todos os dias. Então dá muita clareza do processo. É por isso que traz muito aprovado. E o que é que você ganha investindo no método VDE? Porque de fato é um investimento para o seu futuro, gente. Não vejam como algo, eu tenho que comprar para gastar dinheiro. Não, é um gasto. Não, é um investimento no seu futuro. E o que é que você ganha? Você economiza tempo, porque você não tem que pensar em nada, em montar cronograma, em nada. Você tem que só executar. Você tem o risco zero de desviar do caminho e estudar errado, porque todos os dias a gente entrega o que fazer, como fazer e os materiais para você fazer. Então você não tem nem como fugir disso e estudar errado. Você tem de suporte disponível para tirar todas as suas dúvidas de conteúdo durante todo o período de acesso. Então nós temos um time pedagógico disponível na nossa plataforma em comunidade para tirar a dúvida de conteúdo, de rotina. A gente está lá para te auxiliar. Também nenhum curso fornece isso. Tem curso que você faz uma pergunta e te respondem com 10 dias úteis. Não existe isso aqui no VDE. Você é respondido praticamente no mesmo dia, dentro da plataforma. Você tem a segurança de que está estudando por um método validado no mercado, é validado. São muitos depoimentos, muitas histórias, então realmente funciona. E você tem materiais e a plataforma de estudo que prezam a qualidade. Materiais bons, de qualidade, feitos para a prova da OAB e não reaproveitados, atualizados, e uma plataforma maravilhosa para você estudar todos os dias. Então, é um investimento para o seu futuro. Então, quanto é que você vai precisar investir para poder fazer parte do método VDE da turma de 120 dias pro AB 48? E aqui eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Porque vai ter cupom de desconto sim. Se você for no site
da gente, vai estar um valor, que já já eu vou explicar pra vocês, mas vai ter cupom sim pra vocês de desconto, que vocês pediram muito, e como é a primeira prova do ano que vem, eu tô boazinha, vai ter cupom de desconto sim. Então, mas preste atenção. Se eu fosse vender cada item separado, se eu fosse juntar todos os materiais e pegar cada um e vender separado, daria, olha só, um custo de R$ 3.400. E isso, ó, sem contar com o suporte. Porque, assim, ter realmente um time pedagógico para tirar tuas dúvidas todos os dias, isso não tem preço. Isso não tem em nenhum lugar. Você pode procurar e me mandar, mas não tem. Você não vai achar. Além de videoaula, mapa mental, questão, cronograma, resumo, caderno legislativo, simulado, plataforma com várias ferramentas, isso tudo com a qualidade de VDE você não encontra. Tudo isso vale R$ 3.400, mas óbvio que esse não é o valor que você vai adquirir o método VDE Turma de 120 dias. Um preço justo comercial seria mais ou menos R$ 1.697. Se eu colocasse esse preço aqui no site, ele iria vender normalmente, tá? Esse é um valor super útil, porque são 4 meses de acesso, com tudo, 120 dias. Mas meu grande objetivo sempre foi conciliar qualidade e um preço acessível, para alcançar cada vez mais número de aprovados. Para mim, o melhor presente que você pode me dar é depois que você conseguir a aprovação, você me mandar um depoimento lá no meu Instagram, contando a sua história, contando a sua trajetória, e eu poder mostrar essa história para outras pessoas. Para mim, é o melhor presente que você pode me dar. Então, eu gosto de associar, né, a qualidade do VDE, porque é um curso de qualidade, tem uma plataforma que a gente tem que fazer a manutenção completa, materiais, time, e ao mesmo tempo um preço justo, um preço que realmente você também consiga adquirir. Então, se você for no site agora do Método VDE, você vai ver que o curso custa de R$ 1.697 por R$ 897. Isso aqui já é valor promocional, tá? Já é valor promocional. Mas lembra que eu disse promocional. Mas lembra que eu disse que vai ter cupom de desconto para vocês? Então, sim, teremos cupom de desconto para você que está assistindo essa aula, para você adquirir o método VDE 120 dias e um cupom bom, tá? Então preste atenção. Você aplicando o cupom de desconto no carrinho Sou VDE 100, você ganha mais R$ 100 de desconto. Esse cupom fica por tempo limitado, tá? A qualquer momento posso tirar e ele não é vinculado. Não é vinculado. Ah, porque tu disse que tem cupom. Qualquer dia eu posso dizer que não tem mais. Então faça logo sua matrícula, que eu vou já liberar o link para vocês. Então, ele fica de 12 vezes de R$ 77,65 ou R$ 797 à vista. Esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes com juros. A gente inicia nossos estudos. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu falei dia 19 de setembro. Mas, na verdade, a gente inicia nossos estudos dia 14 de setembro. Mas, Ana, se eu comprar hoje, eu posso começar hoje? Sim. Já tá tudo liberado para você adiantar o seu cronograma. Não se preocupe. Se você quiser começar hoje, Ana, pra mim é melhor começar hoje. Você pode começar sim, tá? Já tá tudo disponível para você começar desde hoje, amanhã, do jeito que você quiser. Mas você também pode esperar, se quiser, até o dia 14 de setembro. E o acesso da plataforma, ele vai até a primeira fase do AB 48 e você pode pagar de diversas formas, cartão de crédito, débito, Pix, boleto, bancário, PayPal. Então, são diversas formas de pagamento para facilitar a sua entrada, a sua matrícula no método VDE primeira fase, turma de 120 dias. E outra pergunta que sempre me fazem e depois se arrependem quando não compram, que é, Ana, tem material de revisão para a reta final? E eu falo, tem sim. Nós temos o nosso gabaritaço, que é um material super incrível, famoso por aí, que são PDFs das 10 principais disciplinas e a gente é um conteúdo enxuto para você revisar as 10 principais disciplinas em formato de dicas. Então, um material focado na revisão. Inclusive, você pode até utilizar nos dias de revisão do nosso cronograma, você também pode utilizar esse material do gabaritaço. E é em formato de dicas e esquemas. São mais de 700 dicas esquematizadas. E é um material com mais de 400 páginas, porque são 10 disciplinas. Esse material, você comprando agora, você paga só R$ 77. Então, pensa só, é R$ 77 por 400 páginas. Isso não existe. Isso não existe. E se você não comprar agora junto com o VDE, você pode até comprar depois, mas é por outro valor. Esse valor, R$ 77, você não compra mais, tá? É só agora. Nem adianta chorar, é só agora. Depois, somente por um preço maior, beleza? Então, fica a dica. Se você
se você quer um material de revisão e spoiler, você vai precisar desse material, principalmente na reta final, num mês para a prova, 30 dias para a prova, você vai querer um material mais compacto para revisar mais rápido. Tem aqui o gabaritaço e ele é muito barato. E aqui uma explicação de como ele é, ó. É cheio de dica rápida. Você em pouco tempo consegue revisar vários assuntos, sabe? E tem até questão, tem pegadinha da banca. Então é um material muito bom, muito utilizado pelos OABeiros, principalmente na reta final. Então você pode, no momento da compra, comprar tanto o VDE 120 dias e adicionar no seu carrinho esse gabaritaço por R$ 77. Então, o momento é agora. Você tem duas escolhas. Ou você vai assistir essa aula e continuar de braços cruzados, não fazer nada, continuar no mesmo lugar, com os mesmos resultados, continuar com preguiça. Ah, eu estudo depois. Ah, eu começo depois. E esse depois nunca chega, ou quando você vai se tocar já está bem pertinho da prova. Ou você, de fato, confia no método VDE, faz esse investimento e vê. E vê com seus próprios olhos a aprovação chegando. É, e vai ser mais uma pessoa para me contar a sua história, da sua trajetória. Tenho certeza que você vai ser o próximo a me enviar um depoimento de aprovado. Então, eu espero que você escolha esse caminho aqui, que é a escolha que vai te trazer a carteira da OAB na OAB 48. E ai, Ana, eu tô na dúvida se eu vou gostar. Você sabe que você é um quase advogado, você já faz direito, você está concluindo a faculdade, você sabe que você tem o direito de desistir de qualquer compra dentro de 7 dias. Então aqui a gente segue sim a legislação do direito do consumidor. Você pode comprar o curso, testar. Se você em 7 dias não gostar, não se adaptar, você pode solicitar um reembolso. Sem justificativa, sem burocracia, é só literalmente apertar um botão. Então, se você tá na dúvida, vá lá, teste. Se não, eu devolvo seu dinheiro em 7 dias, sem nenhuma burocracia, beleza? Até 7 dias da sua compra. Combinado? Então, vá lá, veja o porquê tanta gente fala bem do método VDE, o porquê tanta gente é aprovado do método VDE, porque realmente é um método diferenciado, você não encontra nada igual no mercado. O pessoal tenta até imitar, mas não consegue não, viu? Então, tá aqui, matrículas abertas para vocês, é só apontar o QR Code na tela e não esqueça de usar o cupom de desconto. Sou VDE 100 para você garantir R$ 100 de desconto. E aí uma dúvida que pode aparecer por aqui. Ana, eu já fui aluno do método VDE primeira fase, de turmas anteriores. Eu tenho algum desconto a mais para renovar, para comprar essa turma, exatamente por já ser aluno? E sim, sim. Se você foi aluno VDE primeira fase, desde a OAB 42, então OAB 42, 43, 44, 45, 46, 47, você tem desconto exclusivo para renovar. Então você paga mais barato ainda. Você paga só R$ 697 e esse valor você consegue parcelar em 12 vezes com juros. Então você tem R$ 200 de desconto do valor do site, né, do valor cheio, e R$ 100 de desconto a mais em relação ao cupom de desconto. Então, para aluno que não tá nessa aula, para quem vai entrar no site, vai pagar 897. Para você que assistiu essa aula, vai pagar 797 porque tem um cupom e você for novo aluno, né? E se você for ex-aluno, já investiu no método VDE, mas não conseguiu estudar, aconteceu alguma coisa na vida, papapá, acontece, infelizmente, você consegue mais desconto ainda por ser aluno. E como é que você paga esse valor, Ana, de 697? É só você entrar na sua plataforma de aluno e acessar o módulo de vitrine, que vai ter essa oferta personalizada para você, exclusivo para você renovar mais uma vez aí o método VDE e confiar que dessa vez vai dar certo. Combinado? E o último aviso antes da gente finalizar essa live é, gente, atenção com os golpes, tá? Infelizmente, não só eu, mas diversos empreendedores estão sofrendo com golpistas, com, enfim, quadrilha de pessoas que tentam aplicar golpes se passando por pessoas do nosso time. Então, de vez em quando isso acontece, a gente tenta barrar o máximo possível, mas a gente, enfim, tá tomando as providências judiciais, mas vocês sabem que esse negócio demora pra gente achar o responsável, pra gente achar, enfim, pessoas reais, é um pouco complicado, mas eu peço para vocês printarem essa foto para, se chegar alguma mensagem para vocês, vocês olharem se realmente fazem parte do nosso time. Então, você pode confiar nesses números aqui, tá? E vocês podem confiar nesses endereços de site. Qualquer outro site, qualquer outro link não é nosso. Então, nossos sites são www.metodovde.com, www.visioestudante.com.br, Pay Hotmart, aqui é onde é a plataforma de pagamento. Quando você for passar seu cartão,
vai ser assim, pay.hotmart.com. E aqui o VDE Links também faz parte dos nossos links personalizados, também faz parte do nosso time. Então, cuidado, cada vez mais atenção e desconfiem. A gente não faz valores mais baratos, tá? Ah, porque você foi o premiado escolhido para pagar mais barato. Não existe isso. O valor é único para todo mundo, tá? Eu apresentei para vocês agora os valores, são esses. Então, por favor, tenham atenção nos links que vocês clicam e qualquer coisa é só vocês me mandarem lá no meu direct que eu confirmo para vocês. Combinado? Então, matrículas oficialmente abertas. Um beijo pra vocês e a gente se encontra oficialmente lá no Método VDE. E qualquer dúvida também podem falar comigo lá no Instagram, que eu estou disponível pra gente conversar mais sobre isso e tirar eventuais dúvidas que não deu pra gente tratar nessa aula, beleza? Então, beijo no coração, até a próxima, tchau!